O segredo do velho milionário. Olá, meu nome é Aran, sou neta da vovó Veritas, sua confidente que combinamos com o passar dos anos, que todos os seus segredos, vividos, vistos, guardados, eu deveria sim que ela partisse contar aos quatro cantos, para o mundo saber. E aqui está mais um segredo dela, preparados para me ouvir. Então, vem comigo. Hoje, eu vou abrir um arquivo que ela guardou por décadas. Ela sempre o chamava de O Segredo do Velho Milionário. Não era um milionário de revista de capa relucente. Era um homem que parecia carregar o próprio passado como se fosse uma dívida que nunca zerava. Vovó dizia que o dinheiro dele não tinha cheiro de luxo. Tinha cheiro de terra molhada, fumaça antiga e culpa. Esse caso, como tantos outros, não começou com um grito. Começou com um pedido baixinho, uma frase que ela anotou em uma das cadernetas que mantinha escondidas no fundo do baú. Preciso que alguém escute o que ninguém perdoaria. Foi assim que o velho milionário entrou na vida de Veritas. Ela o conheceu em uma noite abafada, em um acampamento afastado, próximo a uma longa estrada vazia que cortava uma área de mata fechada. O céu parecia preso em nuvens pesadas. A fogueira crepitava no centro do círculo de barracas, e os rostos iluminados pareciam recortes de histórias que ainda não tinham sido contadas. Ele chegou sem fazer barulho. Um carro escuro parou no acostamento de terra, longe da luz. Durante alguns minutos, ele ficou ali dentro, como se estivesse negociando com o próprio medo. Depois, desceu devagar, ajeitou o paletó caro numa tentativa falha de parecer seguro e caminhou até o fogo. Vovó reparou primeiro nas mãos. Eram mãos de quem já segurou muitas coisas, mas desaprendeu a segurar a própria vida. Ele se sentou à frente dela, em silêncio, e demorou alguns instantes até conseguir erguer o olhar. — Você é Veritas? Ele perguntou, a voz rouca, baixa. Ela apenas respondeu com um movimento leve de cabeça. — Dizem que a senhora escuta segredos que não cabem em confessionário nenhum. Vovó sorriu com aquele misto de ironia e carinho. — Eu escuto o que o tempo já não aguenta carregar sozinho. Ele respirou fundo. Tirou do bolso interno do paletó um pequeno envelope de couro, gasto nas bordas, e colocou sobre o chão entre os dois. Tudo o que eu sou hoje começou por causa disso. Veritas passou os dedos pelo couro envelhecido, mas não abriu. Antes, perguntou calmamente, isso é seu? Ou é de quem você feriu para se tornar quem é? Ele fechou os olhos por um instante. É de quem eu nunca tive coragem de pedir perdão. Naquele momento, de acordo com as anotações de vovó, o ar ao redor da fogueira pareceu ficar mais pesado. As pessoas riam em outras rodas, a música vindo ao longe, mas ali, entre os dois, o clima era de tribunal íntimo. Ela abriu o envelope. Lá dentro havia um anel simples, de metal já riscado e uma foto cortada ao meio. Só se via um pedaço de sorriso. Nada de Ross, nada de contexto, apenas uma metá. G-G-O-Gang. Quem está faltando aqui? Ela perguntou, erguendo a foto incompleta. Ele engoliu seco. Eu? Veritas ergueu uma sobrancelha. Surpresa. E por que você se cortou da própria história? Porque tudo o que me tornou rico começou no dia em que decidi desaparecer dessa imagem. A partir daí, o relato dele foi sendo reconstruído como um quebra-cabeça. Nem sempre em ordem, nem sempre completo. Mas vovó tinha o hábito de organizar o caos em cadernos, com datas aproximadas, notas de caso e contradições marcadas com tinta vermelha. Era assim que ela montava esses arquivos invisíveis. Segundo o que ela descreveu, o velho milionário havia nascido em um pedaço de terra perdido entre serras e rios, lugar onde a neblina parecia morar permanentemente. A família dele era conhecida pela posse de grandes áreas de floresta, fazendas e estruturas antigas de estrada de ferro abandonada. Terras herdadas, multiplicadas, negociadas em silêncio. Ele cresceu ouvindo que naquela família a palavra valia mais que contrato. Mas havia um detalhe: a palavra só valia para o lado de dentro. Quem estivesse de fora era facilmente sacrificável. Foi assim que ele conheceu sua primeira grande contradição. O velho contou a Veritas que, quando jovem,
Se apaixonou por alguém que não se encaixava nos padrões da família. Uma pessoa de origem simples, sem título, sem sobrenome. Alguém que carregava apenas um brilho nos olhos e um jeito de escutar o mundo como se tudo tivesse sentido. Ele se referia a essa pessoa apenas como ela. Nunca deu um nome nas anotações de vovó. Ela não teria aceitado ver o que eu vi. Foi o que ele disse, numa das noites em que voltou ao acampamento para continuar o relato. Porque sim, essa história não veio inteira de uma vez. Veio em retornos, visitas curtas, espaçadas por meses, às vezes enormes. Cada vez que aparecia ele deixava mais um fragmento. Na primeira visita, falou do amor e da promessa. Na segunda, falou da ameaça velada da família. Na terceira, finalmente falou do crime. Na caderneta de Veritas, está escrito que a família dele havia escondido um acordo sujo. Um negócio feito à sombra, envolvendo terras de um vilarejo pequeno, cercado por mata e cortado por trilhas de barro que sumiam na época de chuva. Terras que oficialmente nunca tinham pertencido àquela família, mas que na prática passaram a ser delas por meio de um ato que ninguém registrou em papel. Eles queriam que eu assumisse a parte boa da história. A herança, o comando, o respeito, foi o que ele confessou, mas ninguém me preparou para a parte podre desse legado. Veritas anotou que certa noite ele ouviu uma discussão atrás da casa grande da família. Vozerio abafado. Palavras como vergonha, escândalo, filho ingrato e problema a ser resolvido. Ele se aproximou escondido e ouviu um nome, o nome dela, seguido de uma frase que nunca mais saiu da mente dele. Ela sabe demais para continuar viva. Naquele momento, o velho milionário, ainda jovem, precisou escolher entre confrontar o pai e toda a engrenagem de poder, ou fingir que não tinha ouvido. Ele fez o que muitos fazem quando o medo é maior que a coragem. Se calou. Veritas escreveu que ele repetiu essa frase 3 vezes. Eu me calei, como se cada repetição fosse uma facada dada em si mesmo. Dias depois, ela desapareceu. Oficialmente tinha ido embora. Oficialmente, tinha escolhido outro caminho, outra vida, outro destino. Mas na prática, ninguém mais a viu, e a família dele nunca mais falou sobre o assunto. Nesse ponto do relato, vovó escreveu que ele segurava o anel tão forte que os nós dos dedos ficavam esbranquiçados. Ela me deu esse anel na última vez que nos vimos. Pediu que eu prometesse que nunca deixaria ninguém calar quem ela era. Ele riu, mas não era riso. Era desespero antigo. Eu falhei na mesma hora em que fiz a promessa. O tempo passou, a família cresceu em poder, as terras multiplicaram. Estradas foram abertas, trilhos foram removidos, cabanas antigas demolidas para dar lugar a estruturas maiores. Muito dinheiro circulou. E quanto mais a fortuna crescia, mais o velho sentia que algo nele encolhia. Eu virei o rosto para não cair junto. E esse foi o meu crime. Veritas, nas notas, comentou que ele não chorava exageradamente. As lágrimas vinham contidas, discretas, como de alguém acostumado a não demonstrar fraqueza. Você acha que foi só isso? Ela perguntou, certa noite. Ficar calado pode ser mais letal do que apertar o gatilho. Ele ficou em silêncio. Depois, respondeu, eu sei. Foi com o meu silêncio que eles me recompensaram. A recompensa veio em forma de testamentos antecipados, poderes assinados, cargos de comando. Ele passou a administrar tudo: fazendas, serras, um trecho de parque natural que a família utilizava como se fosse quintal privado. Havia trilhas que terminavam em clareiras misteriosas, cabanas de madeira onde negócios eram feitos longe dos olhos de qualquer autoridade. Foi em uma dessas cabanas que ele encontrou o que nunca queria ter visto. Anos depois do desaparecimento dela, durante uma vistoria de rotina, ele entrou naquele lugar esperando ver apenas ferramentas e restos de mobiliário velho. O que ele encontrou foi um vestido dobrado, parcialmente queimado, com manchas que ninguém conseguiu explicar. E um recorte de jornal antigo falando sobre um incêndio sem vítimas identificadas. Veritas escreveu que quando ele contou isso, suas mãos tremiam como se ainda estivessem dentro daquela cabana. Eu entendia, naquele momento, que a nossa riqueza tinha um fundo de cinzas. Ainda assim, ele continuou administrando tudo.
Fez o que a família esperava, cresceu mais, lucrou mais, construiu casas, comprou ações, virou um velho milionário respeitado e convidado para eventos importantes. Mas nunca mais dormiu em paz. De vez em quando, ele sumia, desaparecia da própria rotina e ia sozinho para uma estrada deserta, na direção de uma região onde quase ninguém passa. Parava o carro, saía, olhava o horizonte vazio e dizia que sentia a presença de todas as decisões que não teve coragem de tomar. É como se a estrada falasse comigo. Cada buraco fosse uma palavra que deixei de dizer. Foi numa dessas fugas silenciosas que ele ouviu falar de vovó Veritas, uma cigana centenária que escutava aquilo que as pessoas escondiam inclusive de si mesmas. Disseram que a senhora não salva ninguém, mas deixa a verdade em pé. Ele falou isso olhando para as chamas da fogueira. É verdade, respondeu ela. Eu não tiro peso de ninguém. Só ajudo a colocar o peso no lugar certo. Ele trouxe mais documentos. Em visitas seguintes, recebos, contratos, uma série de registros que mostravam a expansão da família sobre terras suspeitas. Veritas analisava tudo, em silêncio, virando as folhas com cuidado. Ela marcava algumas páginas com um traço de tinta. Em outras, fazia pequenas anotações. Essa parte cheira a pressão. Esse trecho esconde algo. Era a forma dela de montar um relatório íntimo, não para um juiz de toga, mas para um tribunal que só a consciência conhece. Foi assim que ela concluiu em suas notas. Que a riqueza dele era, em grande parte, resultado direto de uma vida calada que foi apagada do mapa. Você não é só herdeiro de dinheiro, é herdeiro de um desaparecimento. Essa frase ecoou tanto nele que, pela primeira vez, o velho milionário abaixou a cabeça como alguém condenado. Então não tem volta? Veritas fechou a caderneta. Não tem volta para o que já foi feito, mas sempre há consequência para o que você decide fazer depois de saber. Ele voltou mais algumas vezes. Uma delas, já com a saúde frágil, a voz mais lenta, trouxe um envelope maior. Dentro, papéis de transferência de bens, terras, casas, uma parte do valor em contas. Tudo com destino para instituições que não levavam o nome da família. Eu não quero que ninguém que venha depois de mim se alimente desse silêncio. Quero que isso se dissolva longe das paredes da casa onde cresci. Veritas aceitou ouvir, mas recusou qualquer participação. Ela deixou claro que não era herdeira de nada, além de histórias. Meus tesouros são essas cadernetas. Nada mais. Ele sorriu pela primeira vez, de forma sincera. É por isso que vim aqui. Não para deixar bens, mas para deixar prova. Nas últimas notas sobre ele, vovó escreveu que algum tempo depois, recebeu a notícia de que o velho milionário tinha partido. Sem alarde, sem velório público, sem homenagens, a casa principal foi esvaziada aos poucos. Funcionários foram dispensados. Terras começaram a mudar de dono, algumas foram incorporadas a áreas de proteção. Outras ficaram abandonadas, tomadas de mato, tornando-se quase cidades fantasmas rurais. O sobrenome dele, que um dia significou poder, foi desaparecendo das conversas. Virou apenas uma referência vaga. Você lembra daquela família que tinha tudo? As pessoas perguntavam. Sim, sumiram. Mas o segredo não sumiu, porque estava escrito, guardado, repousando nas páginas de uma caderneta que Veritas trancava com chave. Quando eu encontrei esse caderno, anos depois, já sem ela, havia um bilhete preso entre as páginas. Yaran, este é o tipo de história que o mundo gosta de fingir que não existe, mas você sabe que existe. Conte como achar melhor, para que alguém, em algum lugar, decida quebrar o silêncio antes que o dinheiro pese mais que a consciência. Assinado, V. Hoje, ao te contar o segredo do velho milionário, eu não quero que você o veja como um vilão de novela, nem como um coitado sem escolha. Quero que você veja o que Veritas via, um homem que passou a vida inteira se equilibrando entre o que recebeu e o que deixou acontecer. Alguém que lucrou com o apagamento de uma história de amor, de uma vida, de uma pessoa que confiou nele e que muito tarde decidiu tentar devolver algo ao mundo. Talvez você esteja pensando que isso não é suficiente,
que não compensa, que nada paga a ausência de quem nunca teve direito de existir por completo. Mas, como dizia minha avó, nem toda confissão é para ser perdoada. Algumas são só para que o silêncio não vença por completo. O anel e a foto cortada continuaram guardados na caixa de madeira dela. Depois, passaram para mim. Eu nunca consegui jogar fora, porque para mim, eles não são lembrança do milionário. São lembrança dela, da que sumiu, da que não teve nome nas anotações, da que foi apagada da foto e da história. É por ela que eu conto isso hoje. E também por você, que às vezes sente que certas coisas na sua família nunca foram ditas até o fim. Quem sabe essa história não te faça prestar atenção nos silêncios ao redor, nas pausas, nos assuntos que mudam de rumo rápido demais. Talvez o segredo do velho milionário não seja tão distante quanto parece. Talvez o único diferencial dele tenha sido o peso da fortuna. O resto é humano demais e profundamente reconhecível.